e dizendo: caiu a grande Babilônia, onde ele colocará toda essa maldade, toda essa predominância do mal sobre os seus pés. E aí Deus diz: eu não tenho mais o que fazer a não ser olhar agora e chamar esse próprio da raça humana a seguir comigo nessa história, e a gente agora dar uma direção a essa raça humana, e chamarei desse próprio homem que um dia caiu para restaurar e trazer a paz. Mas eu vou fazer uma promessa: se ele seguir os meus passos e se ele me obedecer, isso será incondicional. Abençoarei ele, isso será incondicional. Eu vou abençoar, mas ele também precisará ouvir a minha voz, seguirá os meus caminhos, e se ele me obedecerá, bendito será ele, bendito será a família dele, bendito será tudo que ele tocar, bendito será a vida dele. E ele chama agora, no capítulo de número 12, ele chama Abraão, ele ora Abraão na Mesopotâmia, no meio de um paganismo, um homem sem nenhuma perspectiva de vida nenhuma. Está ele e Sara no mundo antigo, aonde ele olha, Deus olha Abraão ali na Mesopotâmia, no meio do paganismo, ali naquela cultura, aquele homem que ele não tinha mais perspectiva de gerar nada, porque o ventre da sua esposa era um ventre seco, ela era estéril. E ele não tem mais nenhum sonho e nenhum projeto. Naquele tempo, quem era estéril era provido de maldição, era maldito. Ela não tinha mais. A idade avançada, estéril, ele diz: a minha história se encerra há pouco tempo. Eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais projeto, eu não tenho mais perspectiva. E nessa manhã, talvez você chegou aqui, talvez você está vivendo assim. Há um tempo na tua vida que você olha e diz: há muito tempo que eu já olho para mim, eu olho para a minha vida e não vejo perspectiva. Vivo no meio de uma sociedade, vivo no meio de pessoas, mas a minha vida não tem perspectiva. Os meus sorrisos é um sorriso que não reflete o que há dentro de mim. A minha vida não reflete, na verdade, o que eu vivo na minha intimidade. Os meus sonhos, você não é o que eu queria que fosse, na verdade. Só eu sei que quantos dias para que chegue o fim disso tudo, porque era assim que Abraão e Sara via a sua vida. Qual será o fim? Que dia chegará? Porque não tenho mais o que viver. Mas Deus olhou e viu: a esse aí que chamarei, e se ele me obedecer, se ele ouvir a minha voz e seguir os meus passos, eu abençoarei. Eu transformarei aquilo que para ele é maldição, para aquilo que não tem mais perspectiva de vida. Transformarei aquilo a qual ele olha e não vê mais perspectiva nenhuma. Eu transformarei aquilo em bênção. E se você chegou aqui nessa manhã, olhando para a sua vida e não tem mais perspectiva, eu digo para você: ainda tem um Deus que olha para a tua vida, que olha para a tua história, que olha para os teus sonhos, que você um dia sonhou e diz: isso é impossível. Impossível para você, mas para Deus é possível. Ele olha para você e diz: a perspectiva assim, se você andar nos passos de Deus, se você entrar na história de Deus com Ele, você é abençoado. Se você quiser hoje entrar na história com Deus, entrar no projeto de Deus e viver com Deus o que Deus tem para a sua vida, e entrar nessa história de cabeça com Ele, você será bem sucedido. A tua casa será abençoada, os teus projetos serão abençoados, aonde você pisar será bem sucedido, em tudo em que você fizer. Mesmo que as pessoas tentam olhar e escolher outras coisas melhor, você diz: vai para onde você quiser, mas quando o Deus mostrar, olha para ali, ali é o melhor lugar para você. Deus sempre terá solução e resposta para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso, dê um glória a Deus para Jesus. É Ele que é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. Ele diz: farei de você uma grande nação, no verso de número 12. Ele diz: e o abençoarei. Essa benevolência, a promessa era incondicional. Deus multiplicaria os descendentes de Abraão e daria a ele a terra de Canaã. E aí eu vou pedir, ainda bem que eu separei o texto, eu nem saberia, que eu teria pouco tempo, mas eu nem vou pedir o cara para me acompanhar, que eu já separei os textos para a gente andar rápido. Essa promessa que Deus fez a Abraão está no capítulo de número 13, verso de 14 a 17. Não precisa procurar não, vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Tá? Diz assim, ó: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você,
a sua descendência para sempre. Sabe o que Deus fala para mim e para você aqui agora? Para você que chegou aqui nessa manhã, o ano está terminando, mas o seu fim não está terminando, o seu fim está começando, a sua história está começando, o seu fim não está terminando, a sua história está começando. É que Deus está falando para mim e para você aqui, quando Ele fala para Abraão: olha para o norte, para o leste, para o sul, olha para os 4 cantos da terra. Para onde você olhar, Deus está dizendo, para onde você olhar. Está olhando, Abraão? Você está olhando? Para você diz que não tem solução, né? Deus está dizendo, olha para onde você, pode olhar para os 4 cantos. Ele vai dizer, está olhando? Ele diz, farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível contar também a sua descendência. Levanta-se, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a você. Deus está dizendo, está vendo isso? Olha para o leste, para o sul, para o norte, para o oeste, para onde você olhar. Deus está dizendo, para tudo que você olhar. Se você olha e não vê nada, só vê coisas escuras, Deus dizendo, eu estou transformando em claridade, estou transformando em brilho. Tudo que para onde você olhar, só você vai ter a luz do Senhor percorrendo e abrindo os caminhos para que você seja bem sucedido. Entre no projeto com Deus, que Deus está dizendo. Agora você vai ver esperança. Para onde você olhar, você vai ver esperança, porque Deus nessa manhã te chama como Deus chamou Abraão. Os sonhos bloqueado, a esperança bloqueada, sem perspectiva, idade avançada, a sua história não acabou, o seu projeto ainda está na mão de Deus. Deus olha para mim e para você, os nossos sonhos, as nossas promessas, é a promessa, não estou falando de milagre, eu estou falando de promessas. Deus tem promessa para aqueles que escolhem a servir a Ele. Abraão decidiu, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, são promessas futuras, tem promessas para mim e para você. Promessas, não é milagre hoje, não estou falando de milagre, estou falando que todo aquele que anda com Deus, que serve a Deus, tem promessas para Ele, tem promessas para receber, irmão, tem promessas de Deus. Deus ama abençoar. Isso aqui não é culto, mas diz, não, está contando sua vida. Não é não, Deus ama abençoar, porque anda junto com Ele. Deus vai livrar, irmão, Deus vai guardar, vai proteger. Olha os discípulos, meu irmão, decidiu viver com Cristo, fazer a obra de Cristo, era liberto, vivia, meu irmão estava preso, os anjos iam lá, abrir as cadeias, sai daí meu irmão, sai da cadeia, sai aí, abrir as portas das cadeias, livrava eles da mão do Império Romano. Os homens eram libertos, eram bem-sucedidos de tudo aquilo que eles faziam. Promessa, guardavam. Deus vai te guardar, vai te proteger, vai te livrar. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Tu será bem protegido, será bem guardado, a tua casa, a tua família. Anda com Deus. Hoje a tua família será restaurada, o teu filho será restaurado. O filho do outro pode acontecer, o filho da frente pode acontecer, mas o seu não. A tua casa não, o teu negócio não, o negócio do teu vizinho pode estar ruim, o da frente pode estar ruim, o da direita, o da frente, mas a tua casa não. O teu não será atingido, a tua casa não será atingida, porque tu está num propósito com Deus, tu está num chamado com Deus. O Brasil está mal, o Rio de Janeiro está mal, mas a tua casa não. É isso que nós estamos falando, a proteção de Deus, o guardar de Deus, as promessas de Deus, porque tu está num projeto de Deus. Deus tem prazer na tua vida, irmão. Deus te ama. Aquele texto que nós lemos tantas vezes, Salmo 116, versículo de número 15, vê no original o que diz: pesar é a morte do justo. Deus tem pesar na morte do justo. Deus, Ele diz que Ele custa muito para o Senhor perder um justo, porque se Ele te perder, perde a expansão do reino, perde a pregação do Evangelho, perde a esperança de outras vidas ser alcançada. Então Deus te ama e tem promessa, então Ele te guarda. Se tem promessa, porque Ele quer te abençoar para você pregar para mais pessoas, para que o Evangelho chegue, para que a palavra chegue, para que as pessoas sejam alcançadas. Então custa muito caro para o Senhor se alguém tirar a tua vida, custa muito para o Senhor alguém te ferir, custa muito para o Senhor alguém te maltratar,
Custa muito caro para o Senhor Deus ver alguém te maltratar, te massacrar, quando você está no mesmo propósito com Ele. Ele tem prazer em abençoar quem está no mesmo propósito, fechado com Ele. Fecha com o Senhor hoje, ajunta-se com o Senhor hoje, se alinha com o Senhor hoje, estamos juntos, Senhor, eu e o Senhor, vamos nessa. Tua história não acabou, teu projeto não acabou, é hoje que tu vai fazer essa aliança.